do porquê classificar transtornos mentais. Classificar transtornos mentais é uma prática fundamental na psicologia e na psiquiatria que serve vários propósitos importantes. A classificação ajuda a padronizar o diagnóstico e o tratamento, facilita a comunicação entre profissionais de saúde mental e apoia a pesquisa e o desenvolvimento de intervenções. No entanto, essa prática também enfrenta críticas e desafios significativos. Isso aqui é uma coisa muito importante, muito interessante. E quando você, basicamente, consegue ter um raciocínio clínico adequado, vamos colocar assim, consegue, aí me perdoe a provocação, mas pensar com sua própria cabeça e não simplesmente seguir o que professores falaram ou que outras pessoas da internet falaram ou coisa nesse sentido, você consegue pensar e entender muito bem as coisas de uma maneira mais racional, mais lógica, ter a famosa flexibilidade cognitiva que nós tanto buscamos nos nossos pacientes da terapia cognitivo-comportamental. Eu defendo que é muito importante você viver o que você vende. Então, se você vende a terapia cognitivo-comportamental, viva a sua vida com os olhos da terapia cognitivo-comportamental. Não adianta de nada você querer vender isso para o paciente, sendo que você não tem uma flexibilidade cognitiva. Você pega crenças de outras pessoas, você assume aquilo e você não questiona. Você leva tudo aquilo. Então, eu sempre proponho que a gente tem que olhar os dois lados das coisas. E eu sempre falo isso nos meus eventos e tudo mais, muito menos antes de ler o livro ou qualquer coisa nesse sentido. Nessas questões da importância do diagnóstico, que tem um lado positivo, mas também que temos um lado negativo. Enfim, sem mais delongas, vamos continuar aqui. Quais são as justificativas para a classificação dos transtornos mentais? Basicamente, a gente focar em diagnóstico através do DSM, do CID, coisa assim. Por que que isso é relevante? Por que que isso é importante? E é importante em alguns momentos, ele tem um seu propósito, tá? Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa é a padronização do diagnóstico. O que significa isso, tá? A classificação de transtornos mentais, como feito pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o mais utilizado aí, né, mundialmente, e pelo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, então ele é mais abrangente, pega todas as doenças e também transtornos mentais, tá? E o DSM é focado em transtornos mentais, neurodesenvolvimento e tal. Eles permitem, né, essa classificação permite que os profissionais de saúde mental utilizem uma linguagem comum para identificar e descrever transtornos. Isso ajuda a garantir que os diagnósticos sejam feitos de maneira consistente em diferentes contextos e localidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu atendendo um paciente aqui, se esse paciente atende aos critérios diagnósticos do DSM para depressão, e outro profissional em outra cidade, em outro país, atender esse mesmo paciente, ele também vai atender aos critérios diagnósticos de depressão. Então, nós conseguimos ter uma visão igual, né, sobre o mesmo paciente. Então, acontece que a gente consegue padronizar isso e descobrir, poxa, o que significa ter depressão? Significa que você entra nesses critérios aqui, tá, como investigados de certo modo, né? Então isso facilita o quê? A comunicação entre profissionais. Então uma terminologia padronizada facilita a comunicação clara e eficiente entre médicos, psicólogos, terapeutas e outros profissionais de saúde mental. Isso é crucial para a coordenação de cuidados, especialmente em casos que envolvem múltiplos especialistas. Como a gente pensa, né, em uma equipe multidisciplinar, ou quando você precisa, ou outro profissional precisa encaminhar para um terceiro, um quarto profissional aí que seja, isso facilita. Então, se eu tenho que conversar com um psiquiatra, eu indicando que esse paciente tem depressão, fica mais fácil dessa comunicação. É a mesma coisa o psiquiatra com o psicólogo, eu conversar com um outro terapeuta, conversar com um fisioterapeuta, qualquer coisa nesse sentido. Então, facilita
a nossa comunicação. Quando eu defino através de alguns critérios essa questão que esse paciente tem depressão, que esse paciente é ansioso social, que esse paciente tem bipolaridade e por aí vai, tá? Desenvolvimento de tratamento também, principalmente quando a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental, a base dela, no início dela, que se focou muito na questão, se foca ainda, de protocolos de atendimento, né? Então, a classificação dos transtornos mentais permite a realização de pesquisas sistemáticas sobre a eficácia de diferentes intervenções terapêuticas, ensaios clínicos e estudos de caso, podem ser conduzidos de forma mais rigorosa quando há uma definição clara de critérios diagnósticos. Por exemplo, como que eu vou saber que uma medicação X funciona para o tratamento da depressão? Ou que a própria terapia cognitivo-comportamental funciona para o tratamento da depressão? Como que eu vou saber isso? Se eu não tenho uma forma de definir que aquelas pessoas que eu estou avaliando, que estão passando por aquele processo, por aquele tratamento, se eu não tenho uma forma de descobrir, né, de falar que essas pessoas aqui possuem depressão, essa pesquisa fica totalmente inválida, porque eu não tenho como provar que o remédio, que o tratamento funciona para a depressão. Agora, se eu tenho como falar, olha, eu tenho aqui comprovadamente que todas essas pessoas entram no critério diagnóstico de depressão. Pô, beleza, então elas possuem depressão, certo? Então a gente pega esse grupo de pessoas que se encaixam, beleza? Aqui, que tem depressão. A gente pega esse outro grupo de pessoa aqui que não se encaixa, elimina, né? Aí da pesquisa, sei lá. Pega do grupo que se encaixa na depressão, separa. Esse daqui vai ficar na lista de espera, não vai fazer nada. Esse daqui vai fazer só terapia. Esse daqui vai só tomar medicação. Tá? Então, 2, né? Só que eles vão ter o critério diagnóstico de ter depressão. E aí faz o tratamento e avalia. Poxa, essas pessoas que tinham ali, né, batido o critério diagnóstico, ter tido o diagnóstico de depressão, elas quando passaram pela terapia cognitivo-comportamental, melhoraram, porque daí elas não atingem mais os critérios diagnósticos, por exemplo. Essas daqui também tomaram a medicação, mesma coisa, melhoraram, porque elas não atingem mais os critérios. Então antes atingia, agora não atinge mais. Pô, bacana, então eu sei, pelo menos eu deduzo assim que funciona a ciência, né? No primeiro momento, quando a gente tem que tentar eliminar várias variáveis, né? Assim, para ser o mais, para entender que realmente é aquilo que fez a diferença, mas assim, não é tão fácil de fazer isso, mas é o que a gente tenta fazer quando a gente pensa numa pesquisa científica. Beleza, fez isso, identificou, pô, bacana. Então, quando a gente pensa nessa questão de diagnóstico, serve para isso também, para a gente entender qual tratamento funciona para determinados transtornos, porque daí eu consigo saber que esse grupo de pessoas aqui que tem esse transtorno passou por tal tratamento e melhorou. Outra coisa, educação e formação. Então a classificação ajuda na educação e na formação de novos profissionais de saúde mental. Estudantes, estagiários aprendem a reconhecer e tratar uma gama de transtornos com base em critérios diagnósticos padronizados. Isso daqui eu não sei se é tão verdade para a nossa realidade, pelo menos para mim. Realidade não foi. Não é uma coisa que eu, como estudante de psicologia, aprendi a usar os critérios diagnósticos para avaliar que um paciente tem depressão, que o paciente tem isso, tenha aquilo, né? Então, não sei. Aí você me conta aí nos comentários se na sua faculdade de psicologia foi diferente, tá? Mas na minha, né? Esse vídeo foi um recorte de uma live que eu faço quinzenalmente no meu canal e também no meu perfil do Instagram Terapia Cognitiva Online. Esse conteúdo fica disponível apenas por 14 dias no canal e depois está completo todas as lives lá no meu curso O Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental, justamente com o livro utilizado e o resumo demonstrado aqui também na tela. Se você quiser saber aí, aprender de forma definitiva a terapia cognitivo-comportamental, conheça meu curso completo e definitivo de terapia cognitivo-comportamental, o essencial da TCC. O link tá na descrição. Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço e até mais.